A regularidade de formas encontradas na natureza tem chamado a atenção do ser humano há muitos séculos. Ao observar e estudar essas formas, o homem tem aprendido muitas coisas. Com as abelhas, por exemplo, ele compreendeu que o formato dos favos de mel é muito bom para guardar objetos com grande economia de espaço. Exemplos da aplicação do formato das colmeias são blocos de calçamento e suportes de garrafas para o armazenamento de bebidas alcoólicas em adegas. Esse mesmo formato também é encontrado na cabeça de um tipo de parafuso, chamado parafuso sextavado. Na geometria, parte da matemática que estuda as figuras, essa forma é chamada de hexagonal. No revestimento de pisos e paredes de uma casa, muitas vezes usamos ladrilhos, lajotas ou azulejos de diferentes formatos, além da forma hexagonal. Os polígonos são figuras geométricas planas e podem ser classificados como regulares ou irregulares. Um polígono diz-se regular se tiver todos os seus lados e ângulos iguais, caso contrário, irregulares. A região interna de um polígono, região poligonal, é a região plana delimitada por um polígono. Esta região pode ser convexa ou não convexa, também chamada de côncava. Região poligonal convexa é uma região poligonal que não apresenta reentrâncias no corpo da mesma. Isto significa que todo segmento de reta, cujas extremidades estão nesta região, estará totalmente contido na região poligonal. Região poligonal não convexa é uma região poligonal que apresenta reentrâncias no corpo da mesma. O que ela possui são segmentos de reta, cujas extremidades estão na região poligonal, mas que não estão totalmente contidos na região poligonal. Aqui temos uma tabela com os nomes dos polígonos em relação ao seu número de lados, de 3 a 20. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Agora vamos ver como calcular a soma dos ângulos de um polígono qualquer, como, por exemplo, um pentágono, polígono de 5 lados. Vamos desenhar um pentágono convexo qualquer. Escolher um de seus vértices e traçar as diagonais que saem desse vértice. Observe que, ao fazermos isso, o pentágono ficou dividido em 3 triângulos. Como em cada triângulo a soma dos ângulos é igual a 180 graus, então, para calcular a soma dos ângulos do pentágono, podemos fazer 3 vezes 180 graus igual 540 graus. Agindo de forma análoga, observamos que as diagonais dividem o hexágono convexo em 4 triângulos, generalizando, sendo n o número de lados de um polígono qualquer, e S a soma de seus ângulos internos, S igual n menos 2 vezes 180 graus. A todo segmento que liga 2 vértices não consecutivos de um polígono convexo denomina-se diagonal. De cada vértice saem diagonais no número que corresponde ao número de lados menos 2. Subtraindo as que se repetem, chegaremos ao número de diagonais. D igual n vezes n menos 3 dividido por 2. Curiosidades. Num parafuso, o polígono presente é sempre regular. Isso se dá por uma razão simples. Seria muito conveniente apertar e desapertar um parafuso que não fosse regular, pois a chave precisaria ser especial
para aquele parafuso e ela voltaria a se encaixar somente após uma rotação de 360 graus, como mostra a figura 1. O parafuso mais conveniente é o sextavado. Com o parafuso sextavado, completamos um passo da rosca após 6 movimentos de 60 graus cada um. Quando um mecânico está consertando um defeito qualquer numa máquina, por exemplo, num automóvel, muitas vezes ele tem pouco espaço para trabalhar, em geral, em posições desconfortáveis. Por essa razão, dos 3 parafusos apresentados, o mais cômodo é o hexagonal, pois é o que pode ser apertado ou desapertado com giros menores, 60 graus, isto é, com movimentos mais curtos do braço. Artigo da Revista do Professor de Matemática, número 4, escrito pelos professores Imenes e Jakubovic. Triângulo é um polígono de 3 lados. É um polígono que possui o menor número de lados. Talvez seja o polígono mais importante que existe. Todo triângulo possui alguns elementos e os principais são vértices, lados, ângulos, alturas, medianas e bissetrizes. Alturas de um triângulo. O triângulo apresenta 3 alturas, cada uma relativa a um lado. Supondo que o lado base seja BC e a altura H será um elemento de reta traçado a partir do vértice A, de forma a encontrar o lado oposto, formando um ângulo reto. AH é uma altura do triângulo, indicado por H. As 3 alturas de um triângulo concorrem e interceptam-se em um mesmo ponto O, denominado ortocentro. Medianas de um triângulo. Mediana é o segmento de reta que une cada vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto. O ponto de interseção das 3 medianas é o baricentro, ou centro de gravidade G do triângulo. O baricentro divide a mediana em 2 segmentos. O segmento que une o vértice ao baricentro vale o dobro do segmento que une o baricentro ao lado oposto desse vértice. Mediatrizes de um triângulo. A mediatriz é a reta perpendicular a um lado do triângulo, traçada pelo seu ponto médio. As 3 mediatrizes de um triângulo se encontram em um único ponto, o circuncentro, CC, que é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, que passa pelos 3 vértices do triângulo. Bissetrizes de um triângulo. A bissetriz interna de um triângulo corresponde ao segmento de reta que parte de um vértice e vai até o lado oposto do vértice em que partiu, dividindo o seu ângulo em 2 ângulos congruentes. Em um triângulo há 3 bissetrizes internas, sendo que o ponto de interseção delas chama-se incentro, CI. O círculo que tem o incentro como centro e é tangente aos 3 lados do triângulo é denominado círculo inscrito. Em um triângulo equilátero, o incentro, o ortocentro e o baricentro são o mesmo ponto. Ângulo externo. É formado por um dos lados do triângulo e pelo prolongamento do lado adjacente. Equilátero. Um triângulo equilátero possui todos os lados congruentes, ou seja, com medidas iguais. Um triângulo equilátero é também equiângulo. Todos os seus ângulos internos são congruentes. Medem 60 graus, sendo, portanto, classificado como um polígono regular.
Isósceles. Um triângulo isósceles apresenta dois e somente dois de seus lados com a mesma medida. O lado diferente é costumeiramente chamado de base e o ângulo formado pelos lados iguais é chamado de ângulo do vértice. No triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Escaleno. Um triângulo escaleno não apresenta nenhum par de lados congruentes. Acutângulo. Possui três ângulos agudos, menores que 90 graus. Alfa, beta e gama são agudos. Obtusângulo. Possui um ângulo obtuso, entre 90 e 180 graus. 90 graus menor que alfa, menor que 180 graus. Retângulo. Possui um ângulo reto e dois agudos. Considere um triângulo qualquer ABC com ângulos internos alfa, beta e gama. Ao traçarmos as retas suportes dos lados e uma paralela a uma delas, no caso, paralela à reta suporte do lado AC, teremos retas paralelas R e S, cortadas por duas transversais, T e U. Verifique. O ângulo alfa e consecutivo esquerdo de beta são alternos internos. O ângulo gama e consecutivo direito de beta são alternos internos. Alfa mais beta mais gama igual 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Em relação aos ângulos externos, observe a sequência que nos leva a uma soma de 360 graus. A ideia de semelhança. Duas figuras são semelhantes quando têm a mesma forma, mas não necessariamente o mesmo tamanho. As ampliações e as reduções fotográficas e de mapa são figuras semelhantes. Quando dois triângulos são semelhantes, eles têm a mesma trinca de ângulos e os lados correspondentes são proporcionais. Para que se possa construir um triângulo, é necessário que a medida de qualquer um dos lados seja menor que a soma das medidas dos outros dois e maior que o valor absoluto da diferença entre essas medidas. Sendo A, B e C lados de um triângulo, vale norma de B menos C menor que A, menor que B mais C. Para que seja possível construir um triângulo, basta que o maior lado seja menor que a soma dos outros dois. Quadrilátero é um polígono com 4 lados. Repare nos seus elementos, vértices, lados e ângulos internos. Cuidado com um erro muito comum. Muitos acham que o quadrilátero é um quadrado. Este é um quadrilátero especial. Ao unir os vértices opostos de um quadrilátero qualquer, obtemos sempre dois triângulos e como a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, concluímos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Paralelogramo. É o quadrilátero que tem lados opostos paralelos. Num paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Os paralelogramos mais importantes, notáveis, recebem nomes especiais. Losango, 4 lados congruentes. Retângulo, 4 ângulos retos, 90 graus. Quadrado, 4 lados congruentes e 4 ângulos retos. Retângulo.
4 ângulos retos, 90 graus. Quadrado, 4 lados congruentes e 4 ângulos retos. Trapézio é o quadrilátero que tem apenas 2 lados opostos paralelos, denominados base maior e base menor. Os não paralelos são chamados de transversos. Trapézio retângulo é o que tem um de seus lados transversos perpendicular às bases. O trapézio isósceles tem os lados transversos com a mesma medida e os ângulos com a mesma base com mesma medida. O escaleno tem os lados transversos diferentes e nenhum ângulo interno reto.